Olá, irmãos, boa noite a todos. Que as misericórdias do Senhor possam ter sido renovadas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida de toda a humanidade, sobre a Igreja de Cristo, onde quer que ela se encontre neste momento. Hoje é sexta-feira, dia de estudo bíblico, e nós queremos, nesta oportunidade, estudar sobre uma doutrina fundamental para as nossas vidas como cristãos. Pneumatologia é o que nós queremos observar um pouco neste momento. Pneumatologia é uma palavra que se origina do grego, a tradução, o significado dela está relacionado ao estudo do Espírito Santo de Deus. E nós queremos estudar sobre esta doutrina neste momento. É óbvio que nós vamos ver aqui apenas uma introdução deste estudo, uma vez que o vídeo é limitado. Não temos condição de discorrer sobre tudo que diz respeito a esta doutrina neste exato momento, uma vez que a profundidade dela é um estudo muito amplo, que vai nos exigir de nós um tempo bem prolongado para estudarmos e aprendermos a respeito desta doutrina. Queremos observar apenas alguns pontos neste momento. Primeira coisa que eu quero te dizer, que a obra do Espírito Santo de Deus, ela se realiza tanto na igreja como no mundo, ou seja, em toda a humanidade. Ela vai ter, o Espírito Santo de Deus vai ter a ação nestes dois, como se poderia até dizer, nestes dois estabelecimentos. É óbvio que não diz respeito a isso, mas ela vai agir na vida da igreja de Cristo e na vida da humanidade. Na vida da humanidade, é óbvio que ela vai agir com um propósito de gerar salvação. É uma outra doutrina, numa outra ocasião estaremos estudando, que é a soteriologia, a doutrina da salvação. E o Espírito Santo de Deus vai agir na vida da humanidade, na vida do mundo, para gerar, com este propósito de gerar salvação. Nos diz a palavra que o Espírito ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, mostrando à pessoa, ao ser humano, a necessidade de ela, diante de uma vida de pecado, se recorrer a Cristo Jesus para que assim este problema seja sancionado, seja resolvido da sua vida. E na vida da igreja, o Espírito Santo, o propósito da ação do Espírito Santo de Deus é para gerar santificação, para que nós sejamos santos. Não está escrito na palavra, sede santo, porque eu sou santo. E a santidade também está escrito que sem ela ninguém verá ao Senhor. Louvamos ao Senhor porque por meio da fé que nós colocamos em Cristo, passamos a ter aí este atributo que é de Deus e que Ele resolveu compartilhar conosco, que é a santidade. Irmãos, e falando a respeito do Espírito Santo de Deus, quero falar um pouco sobre a natureza do Espírito Santo. Ele tem, poderia dizer, duas naturezas. A natureza pessoal, o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, e a natureza divina, como um ser divino, uma vez que o Espírito Santo é Deus. A divindade faz parte do Espírito Santo de Deus. E a respeito do Espírito Santo sendo uma pessoa, um ser pessoal, quero falar sobre as características que o Espírito Santo de Deus possui e que nós, como humano, também possuímos, mostrando aí essa igualdade entre o Espírito Santo de Deus e nós também, como um tipo de Deus, tendo Cristo Jesus em nossas vidas. Lembrando que nós, você e eu, caso você já tenha Cristo em sua vida, você também tem duas naturezas. Lá em Gálatas está falando sobre isso, a natureza carnal, que é a que nós já nascemos com ela, e a natureza espiritual, aquela que nós adquirimos no momento em que nós colocamos a nossa fé na pessoa de Cristo, permitindo que o selo do Espírito Santo de Deus cele as nossas vidas, como está lá em Efésios. Mas, pensando nessa natureza do Espírito Santo de Deus, essa natureza pessoal, primeira coisa que eu quero te dizer, que o Espírito Santo ele é dotado de inteligência. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, e o calor está demais. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. O bom de ser um vídeo é que você pode dar uma pausa aí neste momento.
e pegar a sua Bíblia, vamos fazer como nós fazemos na igreja. Abre a sua Bíblia e vamos estar acompanhando, ver o que o texto nos diz. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, diz assim o texto. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, nós observamos aqui a respeito do Espírito Santo como pessoa. Ele tem essa característica que tanto eu como você, talvez também nós tenhamos aí como humano, né? A inteligência, a capacidade de raciocinar, de associar fatos bons e ruins à vida da humanidade, à vida da nossa vida, né? Então, e por aí vai. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é dotado de inteligência. E um outro ponto que nós queremos também observar é que o Espírito Santo de Deus se comunica com o homem. Da mesma maneira que eu estou comunicando com você, você aí do outro lado do vídeo está observando neste momento. Em outras ocasiões nós falamos face a face, mas o Espírito Santo de Deus, ele comunica com o homem. Abra sua Bíblia, João capítulo 14, versículo 26, nós vamos observar que aqui o texto vai falar justamente sobre esta questão. Diz o texto: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha só que ponto importantíssimo que nós observamos aqui. O texto afirma a respeito da comunicação do Espírito Santo de Deus com o homem, com aqueles que já têm Ele em sua vida, por meio da iluminação, fazendo lembrar aquilo que diz respeito às verdades da palavra de Deus, que é para toda a humanidade. Em Atos, capítulo 13, no versículo 2, o texto lá também vai falar que no momento em que os irmãos ali estavam servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então observamos aqui o Espírito Santo de Deus falando. Como? Não literalmente vindo com uma boca e falando aos ouvidos, mas por meio da iluminação do Espírito Santo de Deus, fazendo com que ambos os irmãos ali reunidos lembrassem os propósitos de Deus para a humanidade, que é o propósito de salvação de almas. E aqui neste exato momento, neste texto, no contexto posterior, nós vamos observar os irmãos Paulo e Barnabé sendo enviados para esta missão. E o Espírito Santo de Deus, tendo a sua natureza pessoal, como humano, uma outra característica é que ele tem vontade própria. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. O texto vai dizer o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O contexto anterior está falando a respeito dos dons espirituais. E no contexto aí vai falar que justamente é o Espírito Santo de Deus que vai distribuir. É como se ele falasse: olha, irmão, este dom é para você, irmão, este aqui é para você, para fins específicos. E único, que é de gerar crescimento no corpo de Cristo e fazer com que o reino cresça, seja expandido, pessoas sejam salvas e o corpo de Cristo possa obter um crescimento para juntos estar adorando e servindo ao Senhor de uma forma melhor. E também o Espírito Santo, ele tem sentimentos, assim como nós temos. Talvez você está aí neste momento triste, angustiado, entediado por estar um bom tempo em casa, mas o Espírito Santo de Deus não tem o sentimento da mesma precisão que nós temos, mas o certo é de que a Bíblia, a palavra de Deus, vai nos mostrar que ele tem sentimento. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 30, o texto diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E como nós entristecemos o Espírito Santo de Deus?
através da nossa vida de pecado, através da nossa desobediência contra o nosso Deus. Que Deus fala para fazermos e não fazermos, e nós fazemos o contrário, isso chama-se pecado. Irmãos, seja obediente à palavra do Senhor, para que você não seja alguém que venha entristecer o Espírito Santo de Deus, mas seja fiel, esteja observando aquilo que é da vontade de Deus para a sua vida. E lembrando que a vontade de Deus é a santificação, que vos abstenhais da prostituição, está escrito na palavra. Irmãos, pensando sobre a questão da personalidade de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é dotado de inteligência, ele comunica com o homem assim como nós comunicamos, ele tem vontade própria e ele também tem sentimentos. Já passando para refletirmos a respeito do Espírito Santo como um ser divino, ou seja, afirmamos que ele é Deus. A própria palavra vai nos mostrar expressamente, de uma forma muito clara, a respeito da divindade do Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 5, versículo 3 e o 4 vai falar justamente sobre isso. Diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentistes ao Espírito Santo? Então veja bem, aqui está sendo bem claro, está falando que Ananias e Safira mentiu ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, atentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja bem, no início, no finalzinho do capítulo 3, está falando que ele mentiu ao Espírito Santo. E no final do capítulo 4, do versículo 4, está falando que ele mentiu a Deus. Então, associando tanto Deus como o Espírito Santo à mesma pessoa. E nós acrescentamos a respeito de Cristo Jesus, juntando, fazendo-nos lembrar da Trindade, que é uma outra doutrina essencial para nós cristãos. Mas, pensando a respeito do Espírito Santo de Deus como ser divino, quero falar sobre 3 atributos que é exclusivo de Deus, que são atributos que Deus não resolveu compartilhar com a humanidade. Estão lembrados da santidade? É um atributo de Deus, mas que Deus resolveu compartilhar conosco. Existem alguns atributos que Deus compartilha conosco, mas outros é exclusivo de Deus. E esses 3, a onipresença, onisciência e onipotência, é só de Deus e de mais ninguém, nem Satanás tem, unicamente Deus. E nós conseguimos observar tanto Jesus, mas como estamos falando sobre o Espírito Santo, ambos têm estes atributos. E o Espírito Santo de Deus, falando a respeito da onisciência, já li 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, mas quero ler mais uma vez aqui. Este texto vai falar justamente sobre a onisciência de Deus. Diz aí o texto: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas. Aqui diz o texto, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Porque ele é Deus, porque ele sabe todas as coisas. E a onipresença é um outro atributo que é exclusivo de Deus, logo afirmamos que ele faz parte do Espírito Santo, uma vez que ele é Deus. O Salmo 139, o título lá vai falar sobre a onisciência e a onipotência de Deus, mas no contexto nós conseguimos observar a onipresença também, que faz parte deste texto. Do versículo 7 até o 12, leia aí na sua casa, continue com a sua Bíblia aberta, não leia agora, mas depois, no final do livro, do vídeo, você esteja meditando também neste salmo. E o salmo vai dizer o seguinte: o salmista Davi, ele faz aqui algumas perguntas, ele fala: para onde me ausentarei do teu Espírito? Ou seja, não tem como esconder do Espírito Santo de Deus, porque ele é Deus.
E Davi aqui continua dizendo: para onde fugirei da tua face? Não tem como. Inclusive, Deus sabe tudo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Estão lembrados de Jonas? Quando ele estava lá no ventre do peixe, ele orou e Deus ouviu a sua oração, fez com que ele, o grande peixe, o vomitasse ali na praia, para que assim os propósitos e os planos de Deus se cumprissem na vida de Jonas e na vida dos ninivitas. Então, a onipresença de Deus, aqui o Salmo 139, do verso 7 até o 12, vai falar sobre essa questão, sobre a afirmativa, mostrando que o Espírito Santo está em todos os lugares. E a onipotência também é algo de exclusividade de Deus, logo dizemos que ele faz parte tanto de Cristo como do Espírito Santo. E Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus, ou seja, o Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, lembra-se, estão lembrados, melhor dizendo, que quem tem poder para ressuscitar mortos é só Deus? Logo, como o texto afirma que o Espírito Santo de Deus tem poder para nos ressuscitar e irá acontecer, afirmamos que ele é Deus, que a divindade, ele é um ser divino, a divindade faz parte da sua personalidade e a doutrina do Espírito Santo vai nos mostrar que ele, de fato, é Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele tem este papel. Como eu já disse, a ação dele na vida da humanidade com o propósito de salvação, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E na minha vida e na sua vida como cristão, a função do Espírito Santo de Deus é gerar em nós santificação. E a santificação ela vai se dar a partir do momento da nossa intimidade profunda, sincera com o nosso Deus, dizendo sempre não para o pecado, resolvendo as nossas questões familiares como igreja, como humanidade, para que nós possamos parecer o máximo com Cristo Jesus. Irmãos, faça isso. Nos diz a palavra que nós precisamos de ser fiel até a morte. E ser fiel até a morte implica em todos os pontos de nossa vida, de sermos fiel tanto de uma forma vertical entre nós e Deus, mas também sermos fiel no sentido horizontal, sermos fiel com a nossa esposa, com nossos filhos, com a igreja de Cristo, uns com os outros como irmãos, ser fiel com as pessoas do nosso convívio social, ser fiel a toda a humanidade. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ser santo, nos diz a palavra, sede santo, porque eu sou santo. Estude o máximo, conheça mais sobre essa doutrina. Em uma outra oportunidade, talvez na sexta-feira ou no EBD, nós estaremos aprofundando um pouco mais. Digo que não foi nem uma introdução, mas uma pequena porção desta doutrina, uma vez que ela abrange muitos outros pontos, né? Ela é muito ampla a respeito deste estudo, mas queremos pensar dentro destes dois pontos, o Espírito Santo de Deus como pessoa, e ele é divino, porque ele é Deus e ele age na vida do mundo, mas também precisa agir na minha vida e na sua. Permita que o Espírito Santo de Deus incomode seu coração para que todos, caso exista na sua vida algum erro, algum pecado, mas confesse os seus pecados e permita que o Espírito Santo de Deus possa agir livremente na minha vida e também na sua. Em nome de Cristo Jesus, Shalom, fique em paz.